Em quais hipóteses os estados, DF e municípios podem adquirir diretamente, inclusive de laboratórios do exterior, vacinas contra a Covid-19 sem a atuação da União por intermédio do Ministério da Saúde? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. O artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, determina que é competência comum da União, Estados, DF e municípios cuidar da saúde. Desse modo, por meio do Sistema Único de Saúde, todos os entes federados deverão, dentro do possível, promover medidas para o atendimento integral e universal de saúde, o que inclui a imunização da população. Quando houver disponibilidade no mercado e já homologado pelos órgãos de controle, em especial no Brasil a Anvisa, de vacinas para a proteção da população. Nesse sistema de competências comuns da saúde, em especial a União tem a função de coordenar as medidas, o que fica muito mais evidente no momento atual de enfrentamento da pandemia do Covid-19, já que nós temos uma situação de calamidade decretada pelos órgãos oficiais e o artigo 21, inciso 18 da Constituição Federal, estabelece a competência exclusiva da União para promover o planejamento das medidas para enfrentar as calamidades no país. Logo, os estados, municípios e DF irão atuar no enfrentamento da Covid-19 por meio de medidas que deverão ser coordenadas pela União, que tem a competência exclusiva para disciplinar, planejar e arquitetar medidas para vencer as calamidades e os seus desafios. A partir da combinação desses dois dispositivos da Constituição, fica claro que o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 deve sim ser planejado, deve ser disponibilizado pela União por intermédio do Ministério da Saúde, e é justamente por isso que no momento atual cabe ao Ministério da Saúde promover a compra dos imunizantes junto a laboratórios brasileiros e até no exterior e fazer a remessa às secretarias estaduais, distrital e municipais de saúde para que haja a aplicação das vacinas nas respectivas populações. Ocorre que esse sistema constitucional, idealizado desde 1938, na prática, não tem sido cumprido em sua plenitude. E justamente por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a DPF 770, que foi julgada recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e que definiu alguns pontos muito importantes para assegurar a proteção da população brasileira no que diz respeito à obtenção das vacinas para combater a Covid-19. O primeiro ponto que foi fixado pelo Supremo é que a União tem a responsabilidade constitucional e os demais entes federados deverão, no primeiro momento, respeitar essa competência da União de fazer um planejamento para a compra de vacinas e para enfrentar a calamidade que vivemos. Mas diante da verificação de que a União não está conseguindo cumprir o que foi planejado, não está conseguindo entregar as vacinas que foram inicialmente estabelecidas para cada um dos entes federados, ou ainda que a inércia da União não irá permitir que a população receba nos estados, municípios e DF as vacinas dentro de um tempo razoável, esses entes federados, portanto os estados, municípios e DF, poderão diretamente comprar essas vacinas de laboratórios, inclusive laboratórios situados no exterior, que não têm contratos para a venda dessas vacinas juntamente com a União e o Ministério da Saúde. Nessa situação em que um estado, um município ou DF adquirir o imunizante de um laboratório no exterior que ainda não obteve o licenciamento junto à Anvisa, caberá ao próprio município, ao estado, ao DF, solicitar essa regularização e a liberação para o uso da vacina no país. Nessa situação, a Anvisa tem o prazo de 72 horas para analisar o pedido, desde que se prove que uma outra autoridade sanitária estrangeira já fez a análise da eficácia e da segurança do imunizante e já autorizou o emprego nas populações respectivas. Nós percebemos, portanto, que o Supremo Tribunal Federal
ao decidir de modo conclusivo o modo de se interpretar o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal com o artigo 21, inciso 18 da própria Constituição Federal, não retira da União a responsabilidade em coordenar o nosso Programa Nacional de Imunização, em especial o planejamento para que essas vacinas, em relação à Covid-19, cheguem a todo o país. Porém, não autoriza o Supremo que uma inércia da União ou até a sua inépcia em planejar essa tarefa impossibilite os demais entes federados de cumprir o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal. Logo, um governador de estado DF ou prefeito que constate uma situação de incompetência da União, no sentido de que ela não consegue atender ao planejado ou ainda não tem ações que irão resultar na remessa desses imunizantes à população respectiva, poderá, se houver conveniência, oportunidade, disponibilidade de caixa, adquirir diretamente as vacinas junto aos laboratórios responsáveis pela sua produção. Não se trata aqui de excluir, sob nenhum ponto de vista, a responsabilidade constitucional da União, mas sim de garantir a aplicação da Constituição Federal e o atendimento da saúde em todos os âmbitos da Federação, em especial nas situações em que a União não cumpriu as suas obrigações constitucionais. Muito se escuta falar sobre as responsabilidades governamentais para cuidar da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, mas pouco se estuda a Constituição Federal sobre o tema. Quero que vocês saibam que o nosso objetivo com esse podcast, em especial, é mostrar que todos os entes federados devem atuar em conjunto, de modo coordenado, e que a União tem responsabilidades constitucionais em atender às necessidades não só da população brasileira, mas em especial dos gestores estaduais, distritais e municipais no planejamento do enfrentamento da calamidade pública que nós vivemos no momento. Não se trata de nenhum tipo de opinião política, o nosso compromisso é sempre trazer para vocês conhecimento técnico ajustado e que reflete as determinações constitucionais e legais vigentes e que atenda às necessidades dos municípios, já que nós temos uma história institucional voltada a atender às necessidades desses entes federados. Lembro que no nosso núcleo de educação à distância nós teremos em breve um curso que será ministrado pela professora Patrícia Carla sobre o enfrentamento da Covid-19 e quais são as medidas principais que devem ser adotadas pelas diferentes instâncias governamentais para superar esse momento tão delicado que nós vivemos. E por fim, agradeço a audiência de vocês, agradeço também as sugestões que vocês enviam. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais e a semana que vem nós voltamos com mais temas de direito público, de direito municipal, de direito administrativo, para contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública brasileira, já que essa é a nossa missão aqui na Grifão Brasil.